que as pessoas que têm a síndrome de Down. Hoje é o Dia Internacional das Pessoas que possuem síndrome de Down. Pessoas que, apesar das limitações em face da nossa sociedade tão desumana, tão insensível, tão máquina, elas ainda enfrentam dificuldades, mas estão se inserindo cada vez mais e vencendo essas barreiras graças a seus próprios méritos e de alguns abnegados, como da Associação dos Amigos, associação dos Amigos Especiais de Limeira. Amigos Especiais de Limeira, não se fala associação, é só Amigos Especiais. Associação Amigos Especiais de Limeira, AEL, a sigla é AEL. Então, a associação não entra aí, mas é uma associação. E tem um trabalho muito legal com relação especificamente às pessoas com síndrome de Down. E vai vir o pessoal aqui falar sobre a entidade, né? Como a gente sempre abre esse espaço para as entidades de assistência social, que faz um trabalho social. E vai vir aqui a Luísa Schenck, ela que vai falar com a gente. Ela é uma das pessoas ligadas, atendidas pela AEL, Amigos Especiais de Limeira, vai vir ao final do programa. Ela está num outro compromisso e depois ela vem aqui para os estúdios da Rádio Educadora. Hoje é dia da alimentação aqui no programa A Hora do Trabalhador e é por isso que está aqui ao meu lado o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Limeira e Região, vice-presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Alimentação, e nessa condição ele esteve nos Estados Unidos numa negociação relativa ao setor de carnes, setor na verdade relativa à empresa BRF. Ele vai falar sobre isso. Ele que também é presidente da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, Arthur Bueno Júnior. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a categoria, vamos falar sobre a viagem que o pessoal fez para a colônia de férias, o pessoal da usina Iracema, e também sobre política, né? Vamos falar hoje, a gente não repercutiu durante o final de semana o João Dória, prefeito de São Paulo, o meu amigo, sai para lá. Eu não tenho amigo assim, não, porque amigo a gente tem que confiar na palavra, né? E a palavra do João Dória para com os paulistanos era que ele iria governar a cidade de São Paulo por 4 anos. E ele foi escolhido pelo partido. Não é que ele foi escolhido, ele se enfiou lá, né? E ele será o candidato do PSDB ao governo do estado de São Paulo, com 2 anos de mandato na capital, na cidade de São Paulo. Ou seja, ele deixa a cidade de São Paulo para viajar numa outra candidatura ao governo do estado. Muito boa tarde, Júnior. Boa tarde, André. Boa tarde aos ouvintes. Olha, André, eu tenho uma opinião. A gente até conversava um pouco isso ali fora, né? Eu tenho uma opinião com relação a esse caso Dória, né? E é bem assim. Primeiro que eu defendo o direito de qualquer um se candidatar a vereador, deputado, prefeito, governador, presidente da República. Então, se é um direito... E eu defendo que as pessoas se candidatem mesmo, né? Principalmente as pessoas do bem, né? Agora, na questão do Dória, é preciso entender algumas coisas, né? Primeiro que o Dória foi eleito, né, com um discurso de não ser político, né? Tanto que ele não veio não tem nenhuma experiência, não tinha nenhuma experiência política, né? E ele está vindo aí de 2 anos, né, de mandato, né, André? Eu acho que, assim como é cedo para a gente tecer qualquer crítica ou cobrança sobre ele, na questão da gestão dele à frente da Prefeitura de São Paulo, que está deixando muito a desejar, mas eu ainda acho que é cedo. É um ano para você realmente colocar as coisas em dia e depois mais um ano realmente para você
conseguir caminhar aí com as suas próprias pernas, né? Então, assim como eu acho que é muito cedo para a gente cobrar e criticar, eu acho que é cedo para ele também, ele Dória, né? Pleitear principalmente um posto, né? Nós estamos falando do maior estado do nosso país, né? Então, é um desafio que eu sinceramente, apesar de defender o direito, eu não sei se ele, no caso dele, ou melhor, no caso dele eu não concordo, né? Então tem essa situação. Agora, enfim, eu acho que é um debate que tem que ser feito. O partido, o PSDB, que é o partido dele, já fez esse debate. Agora tem uma outra situação, André, que o pessoal não está muito antenado ou ligado, que é o seguinte: ele deve se afastar agora, se eu não me engano, dia 6. É 6 ou 8 de abril, se eu não me engano? Por aí, não me lembro o dia André. exato, mas ele tem que se descompatibilizar, né? Sim. Quem assume é o vice, que é o Márcio França, que é do PSB, né? Isso em governo do Estado. Isso em governo do Estado. Então, olha só, na questão, eu estou puxando a questão do governo do Estado. Sim. Geraldo Alckmin com... Porque a pessoa não votou no... Apesar da pessoa ter que ter consciência de que ela está votando também no vice, as pessoas realmente não se antenaram para tudo isso ainda, né? Então, na questão do governo do Estado, o Geraldo Alckmin, no caso, Geraldo Alckmin, com certeza é dia 6 de abril, se eu não me engano. Com certeza é. E aí assume quem? Márcio França, que é um partido completamente... que está uma linha oposta do PSDB, né? Que o Márcio França é do PSB, uma linha mais de esquerda, né? Sim. Então são... E aí trazendo para a questão do Dória é essa, quer dizer, muita gente sabe, pouca gente sabe em São Paulo quem que é o vice do Dória, né? Eu fico muito em São Paulo e muita gente não sabe quem que é, porque você votou mais no marketing, não conhecia nem o Dória, né? Sim. Votou mais no marketing do Dória do que propriamente na experiência política dele, né? É o Bruno Covas. Agora, concordo com você. Apesar do vice ser um cargo que existe na Constituição, ele deve, por princípio, um elemento, um recurso que deve ser usado em casos onde falta, por algum motivo muito forte ou grave, onde falta a pessoa eleita, né, na cabeça. Não para ceder a aventuras como essa, né? Não, sem dúvida. Então tem toda essa situação. Aqui em Limeira a gente viveu casos parecidos, né? Lembra quando o Pedrinho Kiels renunciou para sair candidato a deputado, se não me engano, federal, né? Acho que foi federal. Acho que sim. Então, aquela... Pegou mal, né? Pegou mal para ele, né? Acho que aquilo lá pode ter sepultado aí claro que depois o Pedrinho teve outras complicações, né? Sim. Mas aquilo lá sepultou, eu acho que a vida política do Pedrinho... Sim. E você não acha aqui em Limeira que fale mal do Pedrinho, porque é um cara carismático e tudo mais, né? Sim. Mas aquela ação dele, aquela opção que ele fez, realmente acabou por sepultar aí a vida política do Pedrinho, né? Sim. Recebendo aqui o pessoal da AEL, né? Na verdade, a Edilaine, né? Pode falar. Edilaine, seu nome? Olá, boa tarde. Tudo Sim, bem? meu nome é Edilaine. Edilaine Schenck e Luísa Schenck. Tudo bem? Tudo bem. Vamos... O programa é deles hoje. Vamos apresentá-las. Vamos apresentá-las Fala assim que a gente aqui. toma conta, hein? Fica à vontade, o programa é seu. A gente apresenta elas e volta aos assuntos políticos. Tem uma pergunta que não foi respondida. No sábado, uma pergunta de uma ouvinte. E eu fiz questão de trazer, estava aqui a doutora Aline Gimenez, advogada, ela respondeu para essa ouvinte. Aí eu falei, não, deixa a gente responder no ar uma pergunta sobre aposentadoria para que todos saibam a resposta que ela deu, né? Mas, enfim, Edilaine, deixa eu só pegar minhas anotações aqui, Edilaine Schenck e Luísa Schenck. A Edilaine é da Associação Amigos Especiais de Limeira. E a Luísa, ela é aluna
Usuária, podemos Usuária dizer. se Sim. chama. E trabalha no colégio, é isso? Não, ela, na verdade, vai começar a trabalhar em breve, né? Certo. Ela já passou por uma entrevista, ela pode até falar melhor sobre isso. Legal. Já passou numa entrevista, numa loja de uma grande rede. Entendi. Vai ser contratada agora em meados de abril, que Certo. está, né, em processo ainda. E assim, eu estou um pouco assustada ainda. Porque... Assustada, mas é um susto bom, né? Não, é um susto sentimento bom. que dá um medo, mas é muito positivo. É muito bom, porque assim, enquanto mãe, né, Certo. na associação eu cheguei com... Foi fundada por mim um grupo de mães, né, de pais, com Sim. filhos com síndrome de Down, justamente pelo medo de estar enfrentando o que há de pior, né, em questão à deficiência, que é o preconceito. Tá. Então, nos unimos para uma luta que é incessante, né? Nós sabemos disso. E é assim, enquanto mãe, a gente acredita muito nos filhos, independente do que eles sejam. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente dá uma escorregada. E aí você fala, será que um dia vai... Será que vai conseguir na escola? Será que vai trabalhar? Será? Mas eu acho que isso é um será de toda mãe, né? E, de repente, chegou a minha hora. Chegou o emprego para a Luísa. E Sim. o que eu faço agora? Deixo ir, né? Mas é claro que eu deixo. Que tem que saber, né? Desbravar o mundo aí, saber das responsabilidades, saber de tudo que todo cidadão passa, né? Luísa, quantos anos você tem? 18 anos. Luísa tem 18 anos, já tá na Tá na hora de idade, tá na produzir. hora de produzir, apesar, né, a gente fala aqui, né, sempre a dificuldade, a Luísa, inclusive, uma privilegiada, né, a dificuldade do mercado absorver jovens dessa idade, né, um mérito para a Luísa. Fez uma entrevista e muito provavelmente já podemos falar isso? Ou Não, já podemos. já há uma podemos. contratação, certo? É uma loja de roupas, é isso? Não. Não, O que é? é de material de construção. Uma loja de materiais de construção. Que legal. E como é que tá? Como é que você tá se sentindo, Luísa? Muito bem, tô um pouco nervosa. Mas eu tenho um guru que eu vou começar a trabalhar. Eu só vou prestar atenção mesmo, para não aparelhar as outras que estão trabalhando também. Ou é só eu, tem todas as pessoas que querem trabalhar. Aí estou eu, que eu vou começar a abril, que abril não vou mais na PAI, Certo. que esse é o último dia. Eu estou muito feliz que as pessoas estão me vendo. Sim. E eu me sinto inspiração. Eu fico muito feliz e muito emocionada. É isso que eu estou entregue às outras pessoas. Aí é que eu fico mais feliz ainda. Legal, né? E tem que ficar mesmo, Luísa. Tá difícil o emprego, né? Tá difícil um Verdade. trampo para as pessoas mais jovens, ainda mais, né? É inútil a gente dizer assim, a dificuldade... Com deficiência, vamos Sim, dizer sim. assim, porque isso eu acredito que seja uma dificuldade de uma forma geral. Sim, Não só para a deficiência intelectual, como é visto, né, a síndrome de Down, ela não ela é desagregada à deficiência intelectual. Ela especificamente é síndrome de Down, mas as pessoas associam, é a primeira coisa que as pessoas associam, né? E, na verdade, como se tivesse uma dificuldade na capacidade intelectual e não é o caso. E esse fosse o principal foco. E, na verdade, não é, porque eles têm uma vida normal, ativa, né? Com relação a escolas, atividades. Aí vai falar, mas eles têm dificuldade de aprender. Pessoas que não têm síndrome também têm dificuldade de aprender. Sim. E aí vai tudo na questão de como ensinar e principalmente de como avaliar, né? Porque na avaliação, no caso das pessoas com deficiência, isso é até o meu pensamento, eu penso que deveria
ser valorizado as potencialidades de qualquer pessoa, né? Agora, viu, André, você sabe que a gente tem um pouco de experiência e você sabe que essa dificuldade não é dela, né? A dificuldade às vezes é das pessoas que estão em volta dela, entendeu? Sim. Então, a dificuldade não é dela, porque ela tem a capacidade de aprender, né? E é como foi dito, né? A dificuldade todos nós temos. Todos nós temos. O que se precisa é trabalhar isso. Não com ela, somente com ela, entendeu? Mas também com quem vai estar próximo dela, que vai ser o companheiro dela. Porque ela vai se esperar em quem? Nas pessoas que estão em volta dela. Com certeza. Então, claro que Os colegas de trabalho. Os colegas de né? trabalho. Não, justamente. Agora, é claro que é um passo muito importante, né? Quem tem filho sabe disso. Para ela também vai ser muito importante, Sim. né? Então, e o mercado de trabalho é isso. O mercado acaba inserindo a pessoa na sociedade, né? É uma forma realmente de inserção na sociedade e tem que ser valorizado. Agora, é isso que eu estou dizendo. Você tem que realmente trabalhar muito mais as pessoas que vão estar em volta dela, né? Trabalhando junto com ela, do que propriamente com ela. Ela vai aprender. Ela vai conseguir realmente se virar sozinha. O que precisa realmente é nós termos uma atenção com quem vai estar em contato com ela, né? Sim. Então, eu acho que se a empresa ela fez essa escolha e ela está preparada para isso, né? Lógico. E com isso a gente vê o avanço que já teve, Sim. né, de todo esse tempo em relação às deficiências, que as empresas já estão contratando, Deixa eu perguntar, já estão acreditando nisso, né? Isso, a vaga da Luísa está relacionada à legislação ou não? Mesmo se estiver, Sim, é um está mérito, ligada. porque muitas empresas não Porque cumprem, né? e isso é uma conquista, né? Sim. É uma luta e é uma conquista muito importante. E aí não importa, tá? Era esse que tinha reservado e ela conseguiu através disso. Claro. Eu não vejo problema nenhum, porque talvez se não fosse isso, não tivesse esse olhar para a pessoa com deficiência, né? Mas a gente tem que valorizar, respeitar a legislação e valorizar essa legislação, inclusive, né? E cada vez mais, inclusive, fazê-la cumprir, né, Júnior? Exato. Isso se chama responsabilidade social, né? Exatamente. E tem que ter responsabilidade social. O ideal, André, o ideal seria que nós não tivéssemos essa questão de cotas. Seja no mercado de trabalho, seja nas universidades, né? Não, né? Então, o ideal seria que nós não tivéssemos essa questão de cota. Nós temos cota, olha só. Que já ocorresse naturalmente, né? Pois é, nós temos cota dentro de um partido político para que tenha mulheres participando, né? Quer dizer, 30% tem que ser de mulheres dentro do partido político. Então... Deveria ser espontâneo. Espontâneo. A sociedade é formada por Justamente, mas 51% infelizmente nós vivemos num país, num mundo que ainda tem que ter esse regramento, porque senão essas pessoas vão ficar fora da sociedade. Com certeza. Entendeu? Então, quando a gente vem aqui e defende cota nas universidades, defende cota no mercado de trabalho, graças a Deus nós temos uma legislação ainda que ela apesar de ser deficitária nessa questão de cotas, ela para deficiente, ela se torna, as empresas são obrigadas a cumprir, né? Mas, assim, se você não tivesse essa ferramenta, com certeza essas pessoas como ela teriam uma dificuldade enorme, André, enorme, de ser inserida aí no mercado de trabalho, E né? quem sabe com isso, daqui a algum tempo, vai passar a ser normal, né? Porque aí, aos poucos, as pessoas vão deixando adentrar, vão tomando conhecimento do que é e vão perceber que, nossa, é assim, né? Uma Se série de surpreende. funções que eles podem. E isso muito passa a bem ocorrer de exercer. uma forma normal. A Luísa era aluna da PAI, ela sai da PAI, é isso? A Luísa não é aluna da PAI. Ela sempre foi matriculada numa escola regular, Certo. né? Estudou numa escola regular, se formou na escola regular e, concomitante, ela frequentava a PAI. E frequenta ainda, porque agora já se formou e permaneceu na PAI, através de um projeto do CPC.
Entendi. que é voltado para o mercado de trabalho, um preparo para o mercado de trabalho. O direcionamento para essa vaga veio com essa instância ou veio da Associação Amigos Especiais? Como é que foi? Não Ou foi na raça? veio de nenhum, foi na raça Foi mesmo. na raça individualmente. Eu acho que eu, como Legal. mãe, né? Você conversa com um, conversa com outro, pergunta alguém, fala alguma coisa, você fala, mas eu tenho. E foi assim que aconteceu. Né? Foi Legal. sem querer, a pessoa chegou no meu trabalho para fazer um trabalho comigo. Eu falei, eu preciso de alguém com uma pessoa com deficiência, eu não sei onde encontrar. Já faz 2 meses que estão procurando. Falei, eu tenho. E ela tinha acabado de completar 18 anos. Certo. E aí foi assim. Ela ligou, já fiz um currículo, levei ela para avaliação, né, para entrevista, Sim. passou e já está nos trâmites para ser contratada. Luísa, vai vender bastante cimentos, pisos, né? Não é isso? Tudo que você imaginar tem nessa loja. Vai ter que começar a conhecer esses produtos. Geralmente a gente não conhece muito bem esses produtos, né? Sim, porque precisa de aprender com muita atenção. Precisa, como os amigos que você vai ajudar essas pessoas que não sabem direito. E a gente vai começar de pouco, vai começar pelo básico, pelo pesado, às vezes. Você precisa de ajuda. Sim. É preciso falar, não precisa ficar calada. Sim. E o interessante Tá é preparada isso, já. né? Viu só? Eu vou comprar Eu não com dei ela nem o lá, texto quando para ela ler. Quando eu for construir, já vou nela, porque demonstrou uma atenção, né, um carinho com o cliente antes de Sim. entrar na loja. Sim, e eu já falei que eu vou pedir para a loja uma comissão, porque todo mundo fala, quando ela vai começar a trabalhar, eu vou lá. É verdade. Vamos falar um pouco mais da El. Aliás, antes eu queria falar de um assunto chato, né? Que é um assunto... o chato é até leve, né, Júnior? Tivemos recentemente essa desembargadora carioca, a Marília Castro Neves. Ela foi infeliz. Ela já tinha sido infeliz ao inventar, ao reproduzir de maneira falsa as informações sobre a Marielle Franco, né, vereadora carioca, assassinada, executada, falsamente relacionando essa moça com o Comando Vermelho, ou sei lá que outra, mas é desembargadora de justiça. Não é qualquer uma, né? Não é um cargo que ela deveria zelar e não fez, né? Agora, não contente, eu não vou nem reproduzir em respeito à Luísa, que ela fez declarações ofensivas a uma professora, um caso maravilhoso, uma professora com síndrome de Down, que trabalha, dá aulas mesmo nessas condições. A desembargadora ficou sabendo, foi lá e fez uma postagem nas redes sociais absolutamente ofensiva e absurda, né? Quer dizer, a gente vê que ainda tem essa coisa... A gente está falando de um processo de inserção e de evolução, ainda tem essas forças do atraso. E como o Júnior falou, não estão falando de qualquer um. É uma autoridade, né? E ela, como desembargadora, ela deveria ser uma das pessoas aí que deveriam estar na linha de frente, inclusive em defesa disso, né? Da inserção das pessoas. Agora, André, esse tipo de pessoa, não é só nessa questão que você está citando, as acusações que ela fez no caso da Marielle, né? Não só a desembargadora, né? Mas com tantos outros aí ataques. Horrível. O grande problema é a timeline do Facebook ficou fedendo. Pois cara. Agora, essas redes sociais, nós precisamos saber muito bem como trabalhar ela, como usar ela, né? A Folha de São Paulo hoje, inclusive, traz, né? Olha, com um escândalo, rede social perde 50 bilhões de dólares em valor de mercado, Facebook. Entendeu? Então...
são ações que são abertas. A pessoa tem que estar ciente do que ela fala. Ela não pode se esconder atrás de um teclado e de uma tela de um computador e achar que isso não vai acontecer nada. Ela ofendeu a professora Débora Seabra, de 36 anos, a primeira professora com síndrome de Down no Brasil. Ela trabalha com crianças em uma escola de Natal, no Rio Grande do Norte. Pois é, ela, de vez de usar um exemplo como essa de uma professora... Sim. De uma professora, ela preferiu fazer ataques, entendeu? Então, eu acho que assim, nós temos que tomar muito cuidado com as redes sociais. Eu defendo as redes sociais, eu acho que nós temos que utilizar, é uma forma... Nós utilizamos aqui, né, André? Então, agora, tem que ser utilizado para o bem. Não nunca para denegrir a imagem de ninguém, entendeu? Acusar esse ou aquele sem você ter provas e convicção daquilo que você está dizendo, né? Porque, olha, eu fiquei espantado, perplexo com o que foi repercutido aí com o caso da Marielle, né? Quer dizer, acusações de envolvimento dela com traficante, com tudo, cara. De tudo. Inclusive dizendo que a morte dela foi um acerto de contas, uma coisa... E não pensa de que a né? pessoa tem família, né? Não pensa que a professora, né? Ela tem os alunos dela, ela é professora, tem os alunos. Sim. Eu acho que os alunos não vão ver aquela postagem da desembargadora, né? Sim. Então, é um negócio muito sério, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Nós estamos vivendo um mundo realmente que de falta de respeito, falta de consideração, né? Falta de família até, né? Como é que é lidar, você já falou um pouco sobre isso, né? Mas lidar com com esse sentimento que, infelizmente, ele é presente, né? O preconceito e até a desinformação de grande parte das pessoas. Edilene, como é que, ainda mais nesse momento, ela está saindo do ninho, né? Como é que é isso? Esse é um dos objetivos da associação, né? Levar informação às pessoas, mostrar as potencialidades, no caso da pessoa com síndrome de Down, e para as pessoas começarem a entender, a perceber que antes de qualquer coisa são pessoas, né? A síndrome não tem que vir primeiro, que antes disso existe uma pessoa e uma pessoa com condições de se desenvolver, com condições de aprender, de ter dificuldades como qualquer outra, né? Porque ela tem, eu tenho, você tem, eu não sei tudo, você também não, ela também não. E mostrar que é natural você não saber, você ter uma dificuldade, você ser diferente, é uma condição comum a todo mundo, né? Edilene, fala um pouco sobre o trabalho da associação. O que a associação faz? Quais são as atividades, onde ela fica? Dá mais informações sobre ela. A sede hoje funciona na Tábua do Brasil. Em parceria com eles, nós estabelecemos a sede lá. E assim, a princípio, o propósito era somente trabalhar o social mesmo, né? A inserção deles, uma festa. Só que, de repente, o social deles ficou só deles, segregado de toda a sociedade, né? E aí nós começamos a rever, a perceber que já tem, desde 2002, 2005, já tem uns 5, 6 anos, mais ou menos, a associação e o grupo, né? E aí a gente vai percebendo as coisas, mas nós não podemos juntar só eles, porque aí nós vamos estar segregando de tudo. E conseguimos, então, estar inserindo outras coisas, outros tipos de atividades que pudesse, além de desenvolver o social, desenvolver outras atividades na área pedagógica, por exemplo, na aula de artes, eles têm aulas de dança, eles têm aula de informática, tudo em parceria com empresas. Então, isso foi ampliando até essa parceria com, por exemplo, a informática. Vai estar tendo acesso a outras pessoas, a outras
a pessoas que não têm deficiência, conhecendo mais, estando mais envolvida ainda na sociedade. Então, trabalhamos com essas atividades. Nós temos algumas pessoas que fazem a ecoterapia, aquelas cuja renda é menor, então a associação ajuda a pessoa a se desenvolver, fazendo essa parceria com a ecoterapia para essa pessoa poder ser atendida, independente da condição que ela tem, da deficiência que ela tem. Eu acho super interessante, né, Júnior? Uma coisa específica para o Down, como existe eu não vou me lembrar agora o nome da entidade que atende pacientes de autismo. Enfim. E porque é uma síndrome... SEMA. A SEMA, isso, o SEMA, que inclusive é municipal. Mas as síndromes e as dificuldades são específicas, né? Com certeza uma coisa que separe um caso do outro pode... Não sei, eu queria que você explicasse como é que funciona isso lá na Associação Amigos Especiais de Limeira. São específicas, mas é assim, não é o que eu faço para o autista é para todo autista, o que eu faço para o síndrome de Down é para todo síndrome de Down, não é assim que funciona. Mas você triar, assim, fazer um atendimento específico para o Down do que fazer uma coisa mais geral, já representa avanços, evoluções, Sim, né? Já, porque através desse grupo nós acreditamos que fortalecido para poder enfrentar lá fora, para estender o social, vamos dizer assim. Eu tô aqui fuçando no Facebook da Luísa, tô vendo ela aqui com microfone aqui. O que é isso, Luísa? Sim. Tem essa foto aqui com a equipe da assessoria de imprensa, João Paulo Bachega, Graziela Félix aqui vocês fizeram aqui uma divulgação. Hoje é um dia especial, o dia internacional, o dia da síndrome de Down. E a Luísa, que esse microfone aqui, Luísa, você também... Você manda bem no microfone em eventos? Como é que é? Sim, eu também faço muitas entrevistas e bastante palestras também. Que hoje passei na televisão que eu estava bem contente de aparecer. Aí eu peguei o microfone, eu comecei a falar, porque as pessoas sabem de fazer o que o paixão que tem com o microfone por perto. Que o microfone é o sonho da gente. A gente precisa realizar o sonho. Que você não pode faltar de pegar e falar. Legal. Com muito calma. Sim. Uma pessoa está muito ansiosa. Conta para eles da palestra que você já foi fazer nas faculdades. E faculdade também, eu já fiz. As escolas também. Sabe, política também. Caramba. E já a gente precisa entender, porque na política, porque de outras áreas. Viu, André? Eu vou contratar ela para dar uma palestra para 2 caras lá no sindicato. Você sabe quem é, né? Estão escutando a gente lá já. Eu pensei que você ia me mandar embora e botar ela no meu lugar, pô. Porque ela tá falando melhor que eu. Mas você sabe de quem eu tô falando, né? Sei. Os caras têm uma relação com o microfone muito... Meio conturbada. Muito conturbada. A Luísa dá de 10 a 0. 10 a 0. Bom, legal conhecer você, Edilene. Legal conhecer a Luísa. A gente... vamos para outros assuntos aqui no programa. Vocês continuam aqui. Não sei se vocês têm compromisso. Se puder, vocês continuam aqui. Se vocês precisarem sair, né? Não, continua. Deixa eu só fazer um papo aqui. Uma observação também. Na categoria da alimentação, nós temos várias empresas, né? São empresas grandes, lógico, e aí elas entram na questão de cotas, né? Acima de 100 empregados, você já fica obrigado a cumprir lá eu não vou me lembrar agora o percentual de cotas, assim, 2%, acima de... Depois vai aumentando, né? Sim. E você sabe que algumas barreiras, elas vêm sendo quebradas, principalmente na qualidade de vida dos funcionários. Isso tá comprovado, André.
de que humaniza. Essa é a palavra. É verdade. Entendeu? Você encontra é comum você encontrar, por exemplo, e isso mais em São Paulo, restaurante ou uma casa de café, onde a atendente ou a funcionária é a funcionária de Down, né? Sim. Entendeu? Então, isso acaba, melhora o atendimento, a pessoa é alegre, se expressa uma das melhor. coisas que a gente vê muito em comentários, em reportagens, é que onde trabalha uma pessoa com síndrome de Down, o ambiente é muito mais alegre, né? Sim. É muito mais divertido. Às vezes, E eu acho que hoje em dia, principalmente por toda essa turbulência que a gente vive, né? Toda essa coisa agressiva que a gente vive, eu acho que isso é fundamental para esse resgate, para a gente ter mais tranquilidade, para a gente ter mais qualidade de vida. Equilíbrio. Exatamente. E de relação social mesmo. Eu tô aqui com a lei, Júnior. Até 200 funcionários, a empresa é obrigada a ter 2% de pessoas do chamado PCD, né? Pessoas com deficiência. Isso dá 4 funcionários. De 201 a 500, o índice sobe para 3%. De 500 a 1.000, vai para 4%. E até atingir, como você falou, as grandes empresas, de 1.000 funcionários para diante, seriam 5%. Mas tem empresas que tem mais, a gente sabe disso, entendeu? Porque se deram conta realmente que não é só o fato de você cumprir a cota, né? Isso acabou fazendo um bem para ela, a empresa, né? Às vezes o pessoal vê o sindicato e vê ele como inimigo, a empresa vê ele como inimigo, né? Eu conheço empresários, André, que têm realmente a preocupação com o social. E aqui não estou falando só da pessoa com Down, mas estou falando com o deficiente físico também, a necessidade do deficiente físico também ser inserido no mercado de trabalho. Não basta contratar, né? É preciso ter um acompanhamento assim, um direcionamento, uma sensibilização do grupo com todo mundo. Sim. Esses ajustes é que vão tornar diferente e vão ser, de fato, vai ser realizada a inclusão. Somente dessa forma. Não apenas só contratando, né? E eu acho que nós temos muito mais o que aprender com essas pessoas, com as dificuldades delas, que para nós às vezes é dificuldade, mas para elas não é. Entendeu? E eu acho que nós temos muito mais a aprender com essas pessoas, André, do que elas com a gente. Aquilo que eu disse no início, né? E então é a necessidade de você preparar o ambiente que essa pessoa realmente vai encontrar lá no seu posto de trabalho, no seu mercado de trabalho. E volto a dizer, as empresas que adotaram, né, a contratação dessa mão de obra, né, está comprovado. Tem um ambiente melhor de trabalho, tem uma condição melhor de trabalho. Às vezes o cara chega lá meio cabisbaixo, né? E aí você encontra essa pessoa sorrindo, né? Uma pessoa alegre, né? A pessoa. Então isso tem refletido de uma forma positiva, pelo menos nas empresas que nós temos o contato maior, né? Bom, vocês acompanham então o programa até o final aqui. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Buch. Boa tarde. Aí, ó. Esse é um que eu citei. Esse é uma figura. Luiz Buch, boa tarde. Louquinho para vir aqui. Meus parabéns a todos do programa. Gente fina, diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. Trabalhador, dirigente sindical de qualidade, mas não gosta disso aqui que está na minha frente. Não gosta do microfone, mas nem... Não convide ele para tomar um cafezinho com o microfone, que ele não vai. Um abraço para o João Alves Rocha também. Também diretor do sindicato. Diretor, boa tarde, bom programa. Boa tarde, João. Vamos fazer aquela pergunta que não foi feita no sábado. Rapidamente, Wesley, por favor. Eu vou botar um áudio aqui, só para a gente rever a pergunta
que foi feita por uma companheira ouvinte no sábado e a doutora Aline Gimenez não teve tempo para responder. Vamos lá. Boa tarde, André. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, o seguinte. Quanto tempo a gente tem de direito ao INSS por motivo de saúde ser assegurada pelo seu último emprego? E eu recebi salário-desemprego também. Queria saber se é de 1 ano ou há 2 anos. Porque eu operei agora em fevereiro, eu dei a entrada no seguro saúde e o médico me afastou por 60 dias, porque eu operei da vesícula e da hérnia. O INSS só me autorizou 30 dias e não deixou nem marcar a perícia por mais 30 dias porque está bloqueado. Por que será? Bom, infelizmente eu não tenho aqui o nome da ouvinte, estava até no zap lá, mas eu me perdi. Mas essa pergunta já foi respondida pela doutora pessoalmente, mandou e-mail. Aliás, acho que meu contato pelo zap aqui. E a resposta, a doutora Aline Gimenez, que esteve no programa de sábado, repetindo, tá aqui, ó. Me mandou por e-mail. Infelizmente, com a alteração ocorrida na legislação, a Lei 8.213, a lei passa a exigir que o INSS estabeleça um prazo de alta quando defere o benefício. Nesse caso, passada a perícia e deferindo o auxílio-doença, o médico poderá, a seu critério, estabelecer 30, 60 ou até anos para dar a alta programada. Contudo, esta é obrigatória, pois se o perito não assinalar nenhum prazo, valerá o prazo estabelecido agora na legislação, que é de 120 dias e que somente é utilizado quando o perito não apresentar outro prazo. Eu acredito que a ouvinte, ao falar do prazo de 1 ou 2 anos após a saída do emprego, esteja se referindo ao período de manutenção da qualidade de segurada, que é o tempo que ela mantém a qualidade de segurada mesmo sem contribuir, após a saída involuntária do emprego, e pode requerer o benefício por doença. Nesse caso, como ela recebeu o seguro-desemprego, ela mantém a qualidade de segurada por mais 2 anos após o último dia trabalhado, podendo, nesse intervalo de tempo, solicitar qualquer benefício por incapacidade. Beleza? Tá aí a resposta da doutora Aline. Olha o lamparina aqui, ó. Grande, aceso, lamparina aceso. Não apaga nunca. Boa tarde, André Júnior e as demais pessoas aí na mesa. Boa tarde, lamparina. Aí tem mais uma pergunta. A companheira ouvinte mandou uma pergunta. E eu já vou copiar aqui, companheira. Infelizmente não temos aqui condição de... Vai lá, pergunta aí, ué. A pergunta específica da Previdência. Então, olha só, deixa eu ver... não vai dar. Olha só, meu nome é Cláudia, meu marido é aposentado por invalidez há 13 anos. Vou só comentar aqui e eu vou mandar, Cláudia, a sua resposta, a sua resposta. A sua pergunta, André Montanher. A sua pergunta para os nossos... Eu, se não me engano, sábado vem a doutora... Cezinha sabe. Cezinha sabe. Martina, doutora Martina. Foi pra você que ele sabia? O Cezinha tem aí o controle, o planejamento de quem vai. Peraí, o que eu estava vendo aqui? Pergunta da companheira. Boa tarde, meu nome é Cláudia, meu marido aposentado por invalidez há 13 anos, recebeu a cartinha para fazer a perícia no dia 5 de março e já marcou para o dia 19 de março. É o pente fino, né? Eu acho que essa pergunta aí a gente já até respondeu aqui, né, André? São aquelas aposentadorias, inclusive, porque não tem aposentadoria por invalidez, a doutora Martina vai responder aqui, né? Ela como boa advogada. Sim. Mas assim, não existe aposentadoria por invalidez permanente, né? Sim. Então, a qualquer momento, qualquer cidadão, trabalhador aí está sujeito a ser convocado para uma nova perícia, né?
Mas ela continua aqui, ó. A perícia foi marcada no dia 5 de março e já marcou para o 12 de março. Precisamos saber a idade do seu marido, Cláudia, porque pessoas com mais de 60, os advogados que vêm aqui estão lendo na cabecinha do Temer que não serão chamados. Dentro da medida provisória do pente fino. Sim. Mas nada impede, né? Ele pode ser convocado fora do pente fino, né? Mas enfim, eu acho que é uma boa discussão aí que tem que, olha só, o marido ser feito, né? Pois é, o marido dela foi na perícia e o médico disse que ia dar alta para ele, mas não consta no site a resposta. Não consigo ver. E no telefone a atendente fala que está ativa, mas não tem ainda a resposta da perícia. A perícia do dia 12 de março. Estamos aí, 21 de março. Não tem a resposta. A idade do meu marido é 51. Então, esquece que eu falei, o seu marido sim, tá sujeito a essa... Tanto é que foi chamado, né? Bom, vamos perguntar então para a doutora Martina. Não perca o programa de sábado. Problema de sistema, né? Não sei nem se a doutora Martina vai... Porque foi feita a perícia. Por que não está lá o resultado da perícia do marido da Cláudia? Por quê? Está lá, o nome está ativo, mas não está o nome, não está o resultado da perícia do marido da Cláudia. Sábado, Cláudia, das 10 ao meio-dia, acompanha aqui a doutora Martina. A primeira pergunta vai ser a sua. A primeira pergunta que ela vai responder será a sua. Rapidamente, vamos falar aqui, anunciar as vagas do PAT para amanhã. Companheiros têm me falado, cadê as vagas do PAT? Tem que falar também, Arthur Bueno Júnior sempre fala aqui, temos que defender também os trabalhadores desempregados. Os jovens, os deficientes, que tem que ser inserido, isso que nós estamos conversando aqui. Sim. O PAT também tem que ter essa visão, né? As empresas reclamam tanto que tem dificuldade de contratar, né? Inclusive de cumprir o que está estabelecido na cota. Eu acho que é uma grande oportunidade também do PAT desenvolver esse trabalho social aí, né? Infelizmente só temos vagas com experiência, Júnior. Olha lá, o PAT... E a gente pronta, né? Na quinta-feira, amanhã, o PAT oferece as vagas de controlador de entrada e saída. É preciso experiência, ensino médio completo. O trabalhador vai realizar a entrada e saída de pessoas, visitantes, funcionários e terceiros, habilitar crachás, receber e enviar e-mail e outras atividades pertinentes à função. É preciso ter conhecimento em informática. Controlador de entrada e saída. Técnico mecânico, com experiência, ensino médio completo e CNH categoria B. Vai montar pneus, fazer balanceamento, alinhamento, substituição de suspensão, freio, trocar, enfim, mecânico, técnico mecânico. Vidraceiro, gente, atenção você que já trabalhou com isso, está desempregado, é preciso experiência, ensino fundamental completo e CNH categoria AB. Esqueci de falar, o técnico mecânico. Técnico mecânico precisa ter a CNH categoria B. Atenção, você que vai amanhã no PAT. Já o vidraceiro precisa ter a CNH categoria AB. E para terminar, tem pouquinha vaga no PAT para amanhã. Supervisor de loja. Essa é para você que no meio dessa crise acabou perdendo a sua vaga. Essa aqui você tem que comparecer amanhã mesmo. E é amanhã às 2h30 da tarde. É às 2h30 da tarde. Até... Aqui não está escrito aqui se até às 2h30. Até às 2h30. Não fala aqui, hein? É preciso... Enfim, aqui está dito que a vaga só vai ser possível amanhã até às 2h30. Vaga de supervisor de loja. É preciso experiência, é preciso o ensino superior completo e ter o curso superior em administração ou área correlata.
cargos para pessoas com maior formação aqui também no PAT. Arthur Bueno Júnior, vamos falar da categoria. Primeiro, mencionar, estamos chegando próximo do final, vamos mencionar essa viagem que foi feita pelos companheiros da usina Iracema, essa viagem de conhecimento da colônia de férias. Muitos companheiros não conhecem a colônia de férias em Praia Grande e o sindicato faz essa viagem gratuita de um fim de semaninha para você conhecer lá as instalações, né? Foi mais uma viagem, né, André? O sindicato tem 6 apartamentos lá na colônia de férias, lá em Praia Grande, né? E a gente costuma realizar, não só com os trabalhadores da usina Iracema, mas com todas as empresas aí da categoria da alimentação, né, com os associados. E desta vez, foi esse final de semana passado, foram lá acho que 46 ou 48 trabalhadores, né, e trabalhadoras, para conhecer lá o espaço. Nós estamos com reforma lá agora, né, mas está ficando muito bom. Então gostaram, e o Zé Moreira, né, que foi acompanhando aí, organizou todo o pessoal. Um abraço para o Zé Moreira, que é o diretor nosso também. Mas foi muito bom, viu, André? Foi excelente. E quem quiser participar dessas viagens pode ajudar o sindicato. O que a gente pede é o seguinte, que organize o grupo, né? O que não pode é a gente mandar ônibus com meia dúzia de pessoas, né? Sim. Então o sindicato dá o ônibus, dá os apartamentos, né? E aí a pessoa organiza lá com seus amigos lá da empresa, né? Passa lá 2 dias, lá sábado, né? Sai daqui no sábado, de sexta para sábado, fica lá sábado, domingo à tarde volta. Que no outro dia tem trampo, né? Pois é. Então, mas é muito bom, o pessoal gosta muito, viu? Mas, grande pedida, né? Nesse calorzão do caramba, deu uma diminuída essa noite, mas continua quente pra caramba. Dá um pulo na praia, pô. Lógico. Isso, né? Tá pertinho agora, né? Não é tão difícil você chegar lá, né? Pois é. E isso são as visitas. Para quem quer agendar e quer se hospedar, na verdade, na colônia de férias, telefone 3441-8524 do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, né? Isso. Deixa eu dar um tchau para a Edilene, precisa sair. Muito prazer conhecer você. Tchau, boa sorte. Prazer conhecer a Luísa, valeu. A gente volta numa próxima. A gente traz vocês de novo. Certamente a Luísa vai falando da experiência dela, de repente, aqui. E isso é importante para toda a sociedade. Obrigado, hein? Com certeza, eu que agradeço. Tchau, Obrigado. Tchau para vocês. E tem, para a gente fechar, Júnior, estamos chegando no final, a reunião lá nos Estados Unidos, né, a respeito da BRF. Não é só a BRF, né, André? Todo mundo sabe que o setor de abate de animais aqui no Brasil está passando por um momento complicado, né? Nós estamos falando aqui dos 2 maiores grupos, o BRF, que é o Brasil Foods, né? Que está envolvido todo aí num esquema de denúncia, de compra de laudos para exportação de carne, de fiscalização, né? E nós temos a JBS, né? A JBS é onde realmente nós estamos vendo com maior preocupação, porque envolve aí um esquema muito forte de corrupção, né? E infelizmente nessa hora, né, André, quem acaba realmente pagando o pato é os trabalhadores, né? Quer dizer, você vê a família Batista aí, a família não, né? Os irmãos Batista praticamente enterrando o grupo, né? Enterrando a empresa, e tudo isso para livrar, na verdade, eles da prisão, da cadeia, através dos acordos de leniência. Nós temos tido algumas vitórias, André, né? No acordo de leniência dos irmãos Batista, que está sendo redigido novamente, porque descobriram lá um monte de irregularidades. A nossa confederação vai fazer parte do acordo de leniência, né? E um dos objetivos nossos é garantir o emprego e a manutenção das unidades. Para o desavisado não perguntar o que o sindicato tem a ver com isso. Pô, garantir milhões, né? Milhões de empregos. Porque o grande problema é o seguinte, André. Chega a milhões, acho que Não, milhões não, né? Milhares com certeza. Me empolguei. São milhares de empregos, mas bastantes milhares. Nós estamos falando, a JBS é a segunda maior empresa de alimentação aqui do país, né? Quantos empregos? A quinta do mundo, né? Quantos empregos? Eu não tenho esse número. Eu tenho lá comigo, mas de cabeça
cabeça eu não vou lembrar, mas são muito diretos e indiretos. Meu Deus do céu. É enorme, né? E sem falar que emprega em outros países, como nos Estados Unidos, né? Ela tem 26% da mão de obra dela está nos Estados Unidos, outros 15% na Austrália. Então, essa reunião internacional que nós participamos foi para discutir estratégia realmente de ação, no sentido de... Nós não queremos a questão dos batistas lá que se resolva realmente. O pessoal que comprou o laudo da vigilância sanitária, da BRF, que realmente pague por isso. Agora, o que não pode realmente, por conta disso, você enterrar toda uma organização, toda uma empresa... E outra questão, eles encerram a unidade, como encerraram agora em Santa Catarina, né, em Criciúma, né, do grupo da JBS. São 1.300 trabalhadores demitidos, mas não vem, o setor está bom. O setor não está ruim, ele está bom, o setor de abate de frango. E só que não vende a unidade para outro frigorífico, né? Então, essa é uma outra questão que nós queremos tratar com o Ministério Público Federal. Se não tem condições de tocar, venda para um outro grupo Minerva, quem quer que seja aí para tocar realmente, para que os trabalhadores tenham emprego, né? Tenha condição de levar o sustento para sua família. Arthur Bueno Júnior, muito obrigado pela sua presença. Sábado estamos aí de novo, né? Sábado estamos aí de novo. A gente volta amanhã com mais um programa Hora do Trabalhador, gente. Tchau! Você, cliente Medical, sabe que pode levar a saúde de Limeira toda no seu bolso? Com o aplicativo Medical.